Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu vou iniciar esse tema aqui com uma frase inicial que diz o seguinte: existe um tempo para observar, existe um tempo para pensar, mas finalmente existe um tempo que temos de agir. Bom, o meu tema aqui é o seguinte: é a direita que não se endireita, tá? Quando Dilma e Lula associaram o Brasil à China e à Rússia, criando um banco em comum, e foi fundado o BRICS, com a associação ainda da África do Sul e da Índia, os imbecis da direita ficaram alegando que eles, Dilma e Lula, estavam levando o Brasil para o comunismo. É estupidez demais para tentar convencer o povo. Estes mesmos ditos direitistas foram para todas as mídias possíveis para fazerem tais afirmações. Isto é, no mínimo, ignorância demais, somado às suas má índoles, para distorcerem os fatos e convencerem as pessoas com suas medíocres argumentações. O que a direita sempre teve o que a direita sempre fez e sempre teve para este país foi sempre um projeto de destruição do país e nunca de construção. Vale citar como exemplos de destruição do Estado a própria intervenção militar, tudo arquitetado pela própria direita, e os governos de Sarney, Fernando Henrique e agora do medíocre governo de Temer. E agora, neste exato momento, Temer está indo para a China, a maior nação comunista, para vender todas as nossas empresas públicas. E então, agora fica a pergunta para toda a direita responder ao povo brasileiro: tudo isto aí é ignorância demais ou é mesmo estupidez declarada e teimosa? Toda a direita ainda assim achou pouco sua estupidez e arrogância e criaram e financiam o tempo todo as duas mídias alternativas para divulgarem o tempo todo suas ideias, que são o tal MBL e o movimento Vem Pras Ruas. Que desprovidas, estas duas entidades, MBL e Vem Pras Ruas, desprovidas de total consciências críticas, são tão imbecis quanto eles, da própria direita. Temer, antes de ir para a China, fez um vídeo dizendo que tem muitos brasileiros que trabalham contra o Brasil, enquanto ele, o próprio Temer, está indo para a China para vender as empresas públicas brasileiras a preço de banana. E depois de todos esses fatos, onde estão os malditos MBLs e os Vem Pras Ruas? Para cobrarem o que sempre pregaram: um país republicano e sem corrupção. No mínimo, o que vocês acreditam, o MBL e o VBL e a própria direita, é que o povo são tão imbecis quanto vocês. O MBL e o Vem Pras Ruas, que nada mais são do que a extensão dos partidos
PSDB, PMDB, DEM e outros partidos de direitas com o mesmo nível de mediocridade e que são os verdadeiros lixos da política, que são o tempo todo golpistas, quando não fazem o que eles querem, os mesmos derrubam qualquer governo. Derrubaram a Dilma em função de alegarem que ela era corrupta e criou um déficit de 20 bilhões nas contas públicas. Além de terem comprado o processo de impeachment dito pelo próprio Cunha. E depois de alegarem todos estes fatos, verificou-se que as alegações quanto ao déficit era falso e que nada provou que Dilma fosse corrupta e ainda assim cassaram o seu mandato. Vem um golpista do Temer, aumenta o déficit em 170 bilhões e depois de provado por todas as mídias com declarações que o mesmo Temer é um grande corrupto, o Supremo Tribunal Federal tenta processá-lo, ele ainda vai para o Senado e a Câmara dos Deputados e compra ambos, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, com o próprio dinheiro público e impede o Supremo de processá-lo. Aonde estão todos aqueles que o tempo todo defendiam o país republicano e livre de corrupção? Será que todos eles morreram? Ou são, na verdade, uns covardes? Ou tão corruptos quanto todos aqueles Por que ninguém apareceu para expulsar Temer do Planalto? Ainda que fosse à força. Em sua última afirmação, Temer diz, quanto à exploração econômica da reserva ambiental do Pará, que se preservará o meio ambiente em toda a sua integralidade, como se isto de fato fizesse algum sentido, e endossou em seus argumentos ainda mais, dizendo que sua atitude é de uma singeleza única e inigualável. Tudo isto foi confirmado pelo seu incompetente ministro do Meio Ambiente, que é filho de Sarney. Tudo isto são argumentos de quem ou está falando para as paredes, ou no mínimo acha que está falando com idiotas ouvirem. Depois de todos esses fatos vistos e por todos nós comprovados, o que podemos concluir é que o MBL e o movimento Vem para as Ruas, toda a direita, Temer e os que o apoiam, é que com todos eles estaremos muito longe de nossas realidades, mas sim muito perto da fantasia e da imbecilidade, e não conseguiremos jamais transformar este país, e como consequência não iremos conseguir resolver os nossos problemas. Os políticos têm o poder e as forças armadas como seus aliados, mas felizmente nós temos nossas próprias forças. Então temos que inevitavelmente ir para uma revolução. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.